Nós vamos ler todo esse salmo, irmãos, de maneira alternada, para a gente entender bem aqui a passagem e sermos alimentados por ela. Salmo 115, por favor, abra sua Bíblia lá. Salmo 115, vamos ler de maneira alternada o texto, eu lendo aqui os versos ímpares e a igreja os versos pares. Diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Criadores são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, só nenhum lhes sai da garganta. Tornam semelhantes a eles os que os fazem, quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Confia no Senhor os que temem o Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Amém. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, o nome da glória. Que nós possamos, meus irmãos, que nós possamos hoje ter esta ideia, ter este verso como verso para o nosso culto. Que nada que seja feito aqui seja para nós, nada que seja lido, falado, cantado aqui, nada que nós entreguemos aqui hoje seja para mim, seja para você, seja para o nosso Deus. É o nosso Senhor, é o Deus da glória, é a Ele que nós louvamos e é a Ele que nós bendizemos. Vamos orar? Senhor Deus, querido e eterno Pai, muito obrigado a Deus por mais esse momento especial que nós temos de culto ao seu santo nome, Deus. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem dado a nós, ó Deus, as bênçãos diárias, ó Deus, das quais nós reconhecemos como graça do Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos fortalecido a cada dia, nos alimentado, ó Deus, nos dado sabedoria que vem do alto, ó Pai. Ó Deus, nós estamos aqui agora, nesse momento, para louvar, para bendizer, para glorificar o Teu santo nome. E que o Senhor, ó Deus, através da Tua santa palavra, possa falar aos nossos corações, para que tudo que esteja em desacordo com a Tua vontade, seja hoje aqui, ó Deus, transformado, para que possamos ter vidas, ó Deus, vidas santificadas, vidas que seguem o Teu caminho, vidas que são vidas que alegram ao Senhor, ó Pai. Obrigado pelos meus irmãos que aqui estão conosco hoje, ó Deus, e que nós, ó Deus, possamos juntos adorar e bendizer o Teu santo e eterno nome. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o hino, irmãos, o hino de número 115, Unidos com Cristo. Vamos ficar de pé?
8. Por favor, abra sua Bíblia lá. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler do verso 1 até o verso número 11. Assim, sendo preparados pelo Senhor na consagração dos nossos corações a Ele, no pedido de perdão que devemos fazer, assim o Senhor nos prepara com esse texto. Romanos 8, capítulo 8, versos de 1 a 11, nós vamos ler também de maneira alternada. Diz assim o texto da Palavra de Deus: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus se livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém? Esse texto bendito da Palavra de Deus aqui nos ensina a necessidade de inclinar ao Espírito, inclinar a nossa vida para o Espírito, assim fazendo, meus irmãos, que a gente cogite mais das coisas espirituais, das coisas de Deus, do que das coisas que não o agradam. Nós precisamos, meus irmãos, entender isso, porque o Senhor diz aqui para nós que já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós podemos estar tranquilos nisso. A condenação não está mais diante de nós, porque Cristo pagou os pecados, pagou os nossos pecados, e nele estamos. Mas aqueles que estão em Cristo, aqueles que podem ficar despreocupados com a condenação do pecado diante da lei, esses precisam se inclinar para as coisas do Espírito. A gente precisa refletir nisso, meus irmãos. Como que a gente pode se inclinar para as coisas do Espírito? Como que nós podemos pender para as coisas do Espírito e não pender para as coisas da carne? A gente só consegue fazer isso quando nós estamos vivendo e nos alimentando do Senhor. Nós estamos unidos a Cristo. Nós podemos então agora viver diante das coisas que agradam a Cristo. E por isso precisamos que essas coisas estejam nos nossos olhos. As coisas que agradam a Deus. É por isso que nós vamos orar agora, irmãos, clamando a Deus por perdão de pecados e clamando a Deus para que as coisas do Espírito estejam mais atentas, estejam mais chamando mais a nossa atenção do que as coisas da carne. Que a gente possa olhar para as coisas do Senhor, olhar para a palavra do Senhor, olhar para aquelas coisas que são vindas de Deus, e essas coisas possam chamar mais a nossa atenção do que as coisas da carne.
Nós vamos orar agora, queridos, pedindo a Deus que Ele nos perdoe, pedindo a Deus que Ele nos fortaleça para que possamos cada dia mais inclinar o nosso coração ao Senhor. Vamos orar? Vou pedir para hoje para a Gaminaci fazer essa oração de confissão de pecados. Vamos orar então, queridos? Pai querido, Pai amado, muito obrigada, Deus querido, por mais um dia de vida e saúde que o Senhor nos concedeu, Pai. Te agradeço a Deus pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede de estar na tua casa, Pai. Nós temos liberdade, Pai, de ter a porta da tua igreja aberta, Senhor, para assim aprender mais e mais do teu amor, da tua bondade, da tua misericórdia, Pai. Neste momento em especial, Filho de Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, transgressões, iniquidades. O Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece os nossos pensamentos, o Senhor conhece o nosso coração, Pai. Por isso eu te peço, querido Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Perdoa, Senhor, tudo aquilo que nos afasta de ti, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, tocar em nossos corações, que nós possamos, ó Pai, estar mais firmes na tua palavra, Pai. Querido Deus, todo ato mesmo que esta noite, Senhor, seja somente para a honra e glória do teu santo e eterno nome, Pai. E no momento, ó Deus, dos nossos pecados perdoados, Pai, os nossos louvores, Pai, possam subir até os céus, Pai. Cada um, ó Deus, que venha de louvar, Senhor, seja de coração, Pai. Obrigada por tudo, Pai. Em nome de Jesus, eu oro agradecida hoje e sempre. Amém. Amém, amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E que alegria é podermos ter os nossos pecados perdoados, para que a gente possa cantar e louvar o nome do nosso Deus. O texto de Êxodo 24, versos de 9 a 11, diz algo muito interessante que a gente precisa se atentar. Diz assim: subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedras de safira, que se parecia com o céu e na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Nadab, Abiú, Arão, Moisés, mais 70 anciãos subiram ao monte, viram a Deus. E não só viram a Deus, mas na sua santidade o Senhor Deus não estendeu a mão sobre eles, não os matou. E ele fez o que com eles? Comeu e bebeu. Tiveram um momento de celebração, tiveram um momento de festa, tiveram um momento de comunhão com Deus. E isso porque eles eram os escolhidos dos filhos de Deus. Que alegria isso, não é? Que a gente possa ter essa comunhão com Deus, essa alegria de saber que nós somos um com o Pai, nós somos escolhidos de Deus e podemos ter essa intimidade de comunhão com o nome do nosso Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Vamos cantar alguns cânticos, irmãos, vamos ficar de pé. E aqueles que estiveram preparados para entregar seus dízimos, suas ofertas, vamos fazer nesse momento aqui de dar as ofertas. Vamos cantar. Todos uma só voz declarar.
seu amor que é forte, insuperável. Ele é o Rei da Glória, como nós vamos cantar agora, maravilhosa graça. Esse último canto chama Vinho e Pão, um canto sobre a Santa Ceia do Senhor. Nós vamos cantá-lo agora. Vinho e Pão. Nos reunimos aquecidos por sua
Obrigado, Senhor, por mais esse momento que passamos aqui na tua casa, Pai, unidos, em comunhão, assim como diz o cântico. Esses louvores possam chegar, Pai, ao teu altar de graça, Senhor. Que o Senhor possa nos escutar, ó Deus, que esses louvores possam, assim como chegar a Ti, mas também possam nos preencher, ó Pai, que o que a gente cantou aqui essa noite possa ser uma bênção durante a semana, nossos familiares, no nosso trabalho, Pai. O Senhor possa estar nos abençoando, Pai. Essa oração que passa no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós vamos para a mensagem dessa noite. Marcos capítulo 14, versos 12 a 26. Abra sua Bíblia aí, por favor. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versos 12 a 26. O tema da mensagem de hoje que eu proponho é Santa Ceia, divisão ou união. Santa Ceia, divisão ou união. Esse é o tema de hoje da mensagem. Você vai perceber que o texto fala sobre Santa Ceia e é sobre isso que a gente vai tratar hoje. Então, Marcos capítulo 14, versos 12 a 26, diz assim: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhes seus discípulos: Onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro d'água. Segui-o e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta: Onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaço cenáculo, mobiliado e pronto. Ali fazeis os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, foi com os 12. Quando estava à mesa e comiam, disse Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após o outro: Porventura sou eu? Respondeu-lhes: É um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e lhe deu, dizendo: Tomai, isto é meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Quer aqui a palavra de Deus? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra bendita, essa palavra que tanto nos faz crescer, que tanto nos enche de sabedoria, que hoje o Senhor possa falar conosco mais uma vez, ó Deus, e nos fazer entender de fato, ó Deus, os benefícios, nos fazer entender as bênçãos, as alegrias, ó Deus, que é fazer parte da mesa do Senhor, da Santa Ceia que o Senhor mesmo instituiu. Ó Pai, nós te agradecemos por isso, por esse momento, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Santa Ceia, divisão ou união? Ironicamente, o momento mais íntimo de união da igreja, deixado por Jesus, aqui como nós vimos no texto bíblico, ao longo da história se transformou num campo de batalha. É isso mesmo, a Santa Ceia é um campo de batalha para a igreja.
Queridos, cidades se dividiram ao longo da história por causa dela. Reformadores pararam de se falar por causa da Santa Ceia. Irmãos foram excomungados da igreja por causa da Santa Ceia do Senhor. E tudo isso num momento da qual o Senhor chama de união. União. Há relatos, meus irmãos, que no início da igreja, no início do cristianismo, o Império Romano acusava os cristãos de canibalismo. É isso mesmo. No começo da igreja, o Império Romano, quando ouvia os irmãos falando, olha, hoje nós vamos comer da carne e beber do sangue de Jesus, o Império Romano olhava isso e falava, aqueles lá são doidos, são canibais. Eles comem carne, bebem sangue, que coisa horrível. E assim, o Império Romano se afastava dos crentes. Mais para frente, ao longo dos séculos, a igreja romana consolidou a ideia de que o pão e o vinho se tornavam literalmente o sangue e a carne de Jesus. E esse conceito foi um dos conceitos principais para que a reforma protestante viesse e negasse essa ideia de que a Santa Ceia é algo que come-se de fato a carne e o sangue de Jesus. Entretanto, esse impasse da reforma não ficou só lá na reforma, na Igreja Católica, porque os próprios reformadores não entraram num acordo sobre isso. Para Lutero havia sim ainda o sangue e havia ainda a carne de Jesus. Mas para os outros reformadores não. Para os outros reformadores a Santa Ceia era apenas um memorial. E aí, até na Reforma Protestante, ela foi dividida entre luteranos e reformadores. Luteranos e reformadores. Como se não bastasse essas disputas ao longo da história, as igrejas reformadas se dividiram em diversas denominações, como nós temos hoje, e algumas delas criaram regras tão rígidas para participar da Santa Ceia do Senhor, que instituíram ceias fechadas. E nelas, qualquer divergência teológica te tirava, te impedia de participar da Santa Ceia. A mesa do Senhor passou a ter seguranças em vez de anfitriões. E para participar da Santa Ceia, você precisava ser alguém, então, aprovado por esses seguranças. Quantas brigas aconteceram por causa da Santa Ceia? Por conta do milagre que o Senhor Jesus trouxe aqui para nós, como nós vimos nesse texto, de trazer a comunhão para seus irmãos. Meus irmãos, hoje, aqui no texto de Marcos, dos quais nós lemos nos versos 12 a 26, a gente vai se dedicar à mensagem simples de Jesus, do que significa essa refeição pactual, essa refeição da qual ele serviu para os seus discípulos. A gente percebeu que ele não trouxe nenhum manual de física e nenhum manual de química falando sobre os elementos da ceia. A única coisa que o Senhor nos entregou foi Ele mesmo. Ele mesmo se entregou por nós. Hoje a gente vai deixar de lado as divisões históricas para retomar a simplicidade daquela refeição, daquele alimento, daquela mesa de Jesus em Jerusalém, um lugar onde a traição foi exposta, mas a graça foi servida naquele pão e naquele vinho. A gente vai aprender isso em 3 pontos centrais do texto: a preparação soberana da Páscoa, segundo, a carência da salvação sendo exposta, e por fim, a mesa que unia a todos. Bom, vamos lá. Primeiro ponto aqui, a preparação soberana da Páscoa. Versos 12 a 16 mostra Jesus indicando ali para os discípulos como que ele queria que fosse preparado a Páscoa. Queridos, vocês lembram que Jesus e seus discípulos estão aqui
celebrando a Páscoa judaica, a Páscoa festejada originalmente por Israel. Essa festa da Páscoa nós não comemoramos mais, porque essa festa que eles comemoravam era a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Essa comemoração a gente não faz mais. Por isso que os nossos irmãos de Israel daquele tempo se reuniam nesse dia, comemoravam a libertação da escravidão do Egito, cantavam alguns salmos e liam o texto de Ezequiel 37, que é o texto que fala dos ossos secos se voltando ali à vida. A festa da Páscoa era no dia 14 de Nisan, mais ou menos o mês de abril nosso. Esse dia caía numa quinta-feira. Esse era o dia da qual eles comemoravam a Páscoa. No outro dia, no dia 15 até o dia 22, eles comemoravam a festa dos pães asmos. Essa comemoração de 8 dias era tradicionalmente uma festa só. E eles chamavam ou de Páscoa ou de festa dos pães asmos. O problema é que aqui nós temos uma dificuldade de data. Por quê? Porque a gente sabe que nós estamos na última semana da vida de Jesus, né? Domingo, Jesus, então, ele fez a sua entrada triunfal em Jerusalém. Na segunda-feira, Jesus amaldiçoa a figueira e expulsa os vendilhões do templo. Na terça-feira, Jesus ele passou o dia no templo ensinando, sendo confrontado pelo sinédrio e tudo isso. Na quarta-feira foi o dia que ele foi ungido por Maria de Betânia. Mas agora a gente tem uma dificuldade. Por quê? Porque João nos traz uma informação muito importante que a gente não pode deixar de lado. Qual é essa informação? Para Marcos, Mateus e Lucas, a festa da qual Jesus está aqui participando e comendo com os seus discípulos era a festa da Páscoa mesmo, ou seja, na sexta-feira. Mas para João, a informação que ele nos dá é que Jesus antecipou essa festa para quinta-feira. Por quê? Aí a gente tem que concordar com o João que faz mais sentido. Primeiro, porque Jesus sabia que ia ser morto e ele precisava instituir a Santa Ceia para os seus discípulos. Jesus já sabia que ele ia ser traído, Jesus sabia que ele ia ser entregue, e ele precisou antecipar a sua comemoração para instituir a Santa Ceia para os seus discípulos. E o segundo, Jesus sabia que a sua morte seria substituta da Páscoa. E ele seria entregue e morto na mesma hora que os cordeiros eram mortos. Na mesma hora que eles estavam entregando os cordeiros para serem mortos no templo, Jesus estava sendo entregue e posto à cruz. Então, com essa informação de João, a gente tem que concordar que a melhor ideia de tempo é que Jesus estava na quinta-feira, um dia antes da comemoração literal da festa da Páscoa. E isso faz a gente entender um pouquinho melhor a situação e o porquê de ele ser questionado aqui com os seus discípulos da onde ele queria comer a Páscoa. Onde o Senhor quer comer a Páscoa. E olha que pergunta interessante que os discípulos fazem para Jesus aqui no verso 12. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, a gente entende aqui que é quinta-feira, está antecipando um pouquinho a ideia. Do dia quando se fazia o sacrifício do Cordeiro Pascal, disseram aos seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? A melhor ideia aqui do texto original, meus irmãos, a pergunta é assim, onde queres que vamos fazer os preparativos para que tu comas a Páscoa? É no singular, indicando Jesus aqui. Porque eles estavam indicando
que Jesus era o anfitrião dessa festa. Essa festa era feita familiar. Era uma festa que o pai de família aqui, o líder, o ancião da família, servia essa refeição, porque esse anfitrião tinha algumas coisas importantes para fazer. E não era só uma refeição comum como a nossa hoje em dia. A cada momento da refeição existia uma explicação e um ensinamento. Então o anfitrião ele precisava, quando partia o pão, explicar por que eles estavam comendo um pão asmo e sem fermento. E ele iria falar das bênçãos de que o Senhor havia tirado eles do Egito. Quando eles comiam as ervas amargas, eles tinham que lembrar da amargura da vida no Egito. E o anfitrião precisava ir ensinando isso para os mais novos. Com essa pergunta dos discípulos, ficou claro que quem assumiu esse papel de anfitrião entre eles foi Jesus, para que Jesus fizesse o papel do anfitrião, do pai de família, daquele que iria ensinar o significado da Páscoa. E é por isso que Jesus traz um novo significado, que a gente vai perceber aqui. E olha que cena bem interessante essa aqui das ordens de Jesus. Perceba comigo no verso 13. Olha a ordem que Jesus deu aqui para os seus discípulos. Enviou 2 dos seus discípulos dizendo: ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro d'água. Segui-o e dizei ao dono da casa de onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Meus irmãos, vocês têm que concordar comigo que essa fala de Jesus está mais para um mistério do que para uma indicação, né? A fala de Jesus aqui está mais para um segredo, um código secreto, do que uma indicação de lugar. Olha como que ele indica o lugar dos discípulos. Vocês vão lá na cidade, vocês vão só olhar, vocês vão ver um homem com um cântaro de água, não vão falar com ele, não é para falar com esse homem, é para vocês seguirem esse homem. Onde ele entrar, vocês entram também e vocês falam com o dono da casa ali. Não é um segredo? Jesus está fazendo aqui algo completamente no secreto. E por quê, né? Porque, claro, Jesus era o homem mais perseguido daquela cidade. Ele era o homem mais procurado da cidade. O Sinédrio queria prender e matar Jesus. E eles precisavam fazer de alguma forma com que Jesus participasse da Santa Ceia, daquele momento da Páscoa para ele instituir a Santa Ceia. Então a indicação de Jesus do lugar foi um código secreto. Vá lá e encontre um homem com um cântaro d'água. Em Lucas, a gente sabe que esses 2 discípulos enviados são Pedro e João. E eles que são enviados para preparar esse lugar para Jesus. E parece-nos que Jesus já havia combinado com o dono da casa sobre tudo. Jesus já estava em Jerusalém, ele disse disso. Ele estava aqui em Jerusalém para confraternizar a Páscoa. E ele estava hospedado naquela casa em Betânia, onde ele foi ungido por Maria de Betânia. E Jesus já havia combinado com esse homem de passar a Páscoa ali, mas não contou para ninguém. Parece que Jesus fez isso para se livrar daqueles homens que o procuravam. Jesus não queria ser preso antes da hora. Ele queria que tudo acontecesse no momento exato. E ele combina então um código com aquele dono da casa. Qual era o código? De algum homem ir para a cidade naquele horário com um cântaro d'água.
A gente sabe também que naquele ambiente, naquela região, não era comum os homens carregarem água. Homem não carregava água, muito menos em um cântaro. Isso era o trabalho das mulheres. A mulher ia até o poço com um cântaro para pegar água e fazer as coisas que deveriam ser feitas. Então, quando eles viam um homem com um cântaro d'água, ficou claro que aquilo era o código deles. E eles não conversaram para não levantar suspeitas e foram até a casa daquele homem e conversaram com ele. Queridos, aquilo tudo foi uma estratégia secreta elaborada por Jesus para ele despistar o sinédrio que queria prendê-lo, para ele despistar os homens que queriam levá-lo à morte. E principalmente, os discípulos ainda não sabiam, mas Jesus já havia um traidor no meio. Havia um traidor dentre os 12 que não poderia saber o lugar antecipadamente. Jesus faz isso, meus irmãos, totalmente escondido do traidor, para que eles pudessem comemorar a Páscoa tranquilos, para que Jesus pudesse de uma maneira velada celebrar a Páscoa e assim instituir a Santa Ceia. Sabe o que isso nos ensina, queridos? Que Jesus estava no controle de toda a situação. Soberano, onisciente como era, pois era Deus, o local da celebração da Páscoa com seus discípulos viria de uma maneira velada para que nada saísse do seu controle. Ele queria passar esses últimos momentos com seus discípulos. Ele queria uma última refeição com aqueles que ele tinha andado ao longo da sua vida. Ele queria instituir a Santa Ceia para que no restante da eternidade a gente pudesse fazer isso em memória dele. Mas muito além disso, o Senhor revela aqui para nós que ele não foi vítima de uma emboscada. Jesus não foi vítima de uma emboscada do sinédrio. Ele estava no controle de tudo. Jesus estava orquestrando cada detalhe, todos os acontecimentos, para que a sua morte ocorresse no tempo certo, na hora certa. Quando o cordeiro fosse morto, Jesus se entregou para que ele fosse o cordeiro em nosso lugar. Jesus estava no controle soberano de toda a comemoração da Páscoa. Segundo ponto, então, que fica para nós aqui, é que há uma indicação clara do traidor e há uma indicação clara da nossa carência de salvação. No verso 17 diz que ao cair da tarde, ele então foi com os 12. Ou seja, Jesus já deixou os dois discípulos, Pedro e João, deixou tudo pronto, voltaram até Jesus, está tudo ok. E agora eles foram com ele. Ninguém sabia onde que era. Jesus foi com ele até o local para ali celebrar a Páscoa. Aqui em Marcos, nós não temos essa informação, mas em João, a gente sabe que antes deles se reclinarem à mesa, o próprio Jesus lavou os pés deles. Jesus, então, aqui, antes deles comerem a ceia, ele faz o serviço do mais simples. Ele faz o serviço que deveria ser feito pelo serviçal da casa. E Jesus faz isso para mostrar que mesmo ele sendo mestre, mesmo ele sendo o Deus encarnado, ele serviu, ele veio para servir. E Jesus, como anfitrião daquela festa, como pai de família, certamente iniciou aquela refeição como de costume da época, pronunciando as bênçãos da Páscoa, abençoando a Páscoa, que foi ali onde onde o Senhor Deus fez a aliança com o seu povo. Pegou um punhado de pão
ou ervas, molhou num prato de caldo de frutas amassadas com vinagre e começou a comer. E assim todos começaram a comer a Páscoa ali. Nesse momento da festa, nesse momento da celebração, nesse momento da comunhão, o Senhor Jesus faz um pronunciamento duro aqui. Um pronunciamento solene de ensino. Lembra que quando Jesus diz assim, em verdade vos digo, ele quer ensinar, ele quer fazer um pronunciamento solene. E ele fala aqui no verso 18, em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. Que palavra dura de Jesus. Que palavra dura. Talvez a gente não tenha total noção de quanto isso mexeu com os discípulos. Sabe por quê? Porque naquela cultura, naquele tempo, isso seria muito doído, porque naquela região ocidental, a mesa é um sinal de paz. A mesa, quando você convidava alguém para a sua mesa, e lembre-se, Jesus estava como anfitrião daquela refeição, aquilo era uma concessão de paz. Quando você convidava alguém para vir na sua casa, para sentar na sua mesa, para comer com você do mesmo prato que você, aquilo era uma relação de, olha, estamos agora celebrando, selando paz entre nós. Como se deixasse claro para a pessoa assim, olha, eu te considero como da minha família. Você é meu protegido agora. E Jesus, nesse momento, fala para os 12, há um traidor aqui. Dizer isso é um golpe duro. Ainda mais porque a comunhão à mesa com Jesus não era simplesmente fazer parte da família de Jesus. Estar em comunhão à mesa com Jesus era comunhão com o próprio Deus. E os discípulos já estavam aprendendo isso. Já tinham a noção disso. E trair essa comunhão era trair a Deus. Era perdição eterna, era desgraça total. O Evangelho de João vai dizer lá que Jesus citou o Salmo 41, verso 9 nesse momento. Aquele que come do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Jesus citou o Salmo 41, verso 9 nesse momento. Aquele que come do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Ou seja, ele quer me matar. Queridos, essa não era uma simples traição. Era realmente abandonar a Deus. Era realmente se virar contra o Pai. Era desprezar as suas bênçãos derramadas. Era algo terrível de se ouvir. O que acontece nesse momento? Verso 19 diz para nós aqui, e eles começaram a entristecer-se e a dizer um após o outro, porventura sou eu? Perceba que aqui em Marcos, nós não temos a indicação nenhuma de que Jesus revelou ali quem era. Nesse momento, os discípulos não tinham em mente qual dentre eles era o traidor. Lembre-se disso, perceba isso. E o que eles fizeram, ao invés de apontar os dedos uns para os outros, eles começaram a olhar para dentro de si. Eles começaram a olhar para o seu coração. Eles começaram a analisar as suas vidas e começaram a pensar: será que eu sou capaz de trair Jesus?
Meus irmãos, que ideia bonita essa do texto. Eles não começaram a discutir quem será e olhar para fora e tentar adivinhar quem dentre eles seria. Eles não fizeram isso. Marcos deixa claro para nós aqui que eles começaram a olhar para dentro. Eles começaram a examinar o seu coração. E não é isso que Paulo fala para a gente lá em 1 Coríntios? Quando Paulo repete a história da cena para nós, nos ensinando isso, Paulo vai dizer assim, na 1 Coríntios 11, 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, e beba do cálice. Essa ideia de examinar o coração, a gente pode aprender aqui com os discípulos de Jesus, que quando o traidor foi indicado, eles começaram a examinar o seu coração. O Senhor Jesus estava ensinando os seus discípulos que a participação da Santa Ceia do Senhor precisa ser feita meio a exame próprio, autoavaliação, uma séria desconfiança de si mesmo. Eles estavam desconfiando de si mesmos, seriamente. Eles estavam pensando, será que eu sou capaz de trair o meu Salvador? Queridos, nós não somos chamados na Santa Ceia para apontar o dedo para ninguém. Nós somos chamados na Santa Ceia a olhar para dentro, a ver se tem um traidor lá dentro. E o motivo disso é especial. O motivo disso tem que nos fazer se emocionar. Porque não é, preste atenção, não é para você olhar para dentro e tentar ver se você está puro. Não é para você olhar para dentro e tentar ver se você é santo e está sem pecado para participar da Santa Ceia. Não é isso. O verdadeiro motivo de você olhar para dentro e examinar a si mesmo é para que você, no fundo, perceba que se não fosse Jesus, não teria salvação para você. É para que você olhe no fundo e fale, Senhor Jesus, eu não tenho nada aqui dentro que mereça salvação. Se não for pela sua graça, eu estou perdido. Assim como para o antigo povo de Israel, o sangue do Cordeiro derramado na festa da Páscoa, aquele sacrifício do Cordeiro lembrava que se não fosse com o derramamento de sangue, eles não teriam perdão. Na Santa Ceia, é para a gente olhar para o nosso coração, olhar para o vinho e falar, se não fosse pelo sangue de Jesus, eu não teria salvação. E quando Jesus afirmou que o seu traidor era um dos 12, a dor que eles sentiram foi ainda maior. Jesus fala, aquele que come comigo no prato, aquele que mete a mão no prato. Jesus não identificou Judas aqui. Não caia nessa de que Judas nesse momento estava com Jesus com a mão no prato. Jesus não identificou. Ele queria que os seus discípulos desconfiassem deles mesmos. Ele queria que os seus olhassem para dentro do seu coração, para ver que eles careciam de salvação. E aqui também Jesus deixa claro que mesmo estando no controle de toda a situação, o traidor era culpado de tudo. Interessante isso, né? Jesus diz no verso 21, pois o Filho do Homem vai, como está escrito, a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Jesus, totalmente soberano. Jesus, o Deus encarnado, sabendo de todas as coisas, disse que Judas
o seu traidor, tinha total intenção e total culpa de entregar Jesus. Ele está nos ensinando que nós não somos robôs. As nossas atitudes têm consequências. Apesar de Jesus ser todo sábio, todo onipotente, as nossas atitudes têm culpa. E Judas teve culpa no que fez. Agora os discípulos estavam prontos para receber a Santa Ceia. Eles viram que toda a provisão de Jesus foi feita para que aquele momento acontecesse. Eles também entenderam agora que eles eram carentes da salvação, que eles tinham carência porque o coração deles nada era encontrado de bom para serem salvos. E é assim que Jesus, o anfitrião da festa, o pai daquela grande família, traz um significado novo daquela refeição. A primeira coisa que a gente tem que perceber é que Jesus utilizou aqui elementos comuns, elementos simples, nada muito extravagante foi utilizado. A gente sabe, por João, que nessa refeição que eles comeram, não tinha o cordeiro, porque o cordeiro seria morto no outro dia. Jesus estava celebrando a Páscoa com os seus discípulos só com ervas amargas, um caldo de frutas com vinagre, pães asmos sem fermento, vinho, certamente naquela época misturado com água. E é ali que ele pega as coisas mais simples daquela mesa e coloca um novo significado nelas. O Senhor não utilizou elementos extraordinários porque Ele queria que isso se transformasse num memorial. E nenhuma nação, nenhum país, nenhuma pessoa, nenhuma tribo poderia falar assim: olha, nós não temos isso para celebrar a Santa Ceia. Porque são coisas simples, do alimento cotidiano. Em qualquer lugar do mundo se poderia celebrar o que Jesus vai fazer aqui nessa refeição pactual. O pão era um sinal de pobreza. O pão sem fermento, um sinal de que eles teriam que fazer aquilo rápido, algo que todo anfitrião na sua casa deveria dar ao seu convidado para que ele se alimentasse. O pão era algo simples, que todos teriam em suas casas. O vinho era sinal de alegria, que simbolizava ali o sangue derramado, passado nas portas das casas no Egito e foram liberados da morte. Quando o Senhor utiliza esses dois elementos simples, Ele demonstra que o pão sustenta a vida física, e Ele é o único que pode suprir o que nós precisamos. Por isso que Ele é o pão. E assim como o vinho alegra a alma, Ele é o único que pode nos trazer satisfação e alegria. Agora, esses dois elementos dão fim àquele ritual de imolar o cordeiro. Acabou. Não precisa mais ter cordeiro. Não precisa mais ter sangue. Não precisa mais ter derramamento de nenhum sangue de sacrifício. Agora só precisa de pão. E só precisa de vinho. Porque o único cordeiro, o Senhor, foi morto por nós. E fica claro aqui no texto que os elementos não se transformaram em carne e os elementos não se transformaram em sangue. O Senhor Jesus nunca disse isso. Quando Jesus diz aqui, este é o meu corpo e este é o meu sangue, Ele não está transformando nada. A única coisa que Ele está fazendo é dando um novo significado para aquilo. Ou seja, aquele elemento visível
deixa de ter aquele significado e passa a ter outro. O pão deixa de significar alimento e passa a significar Cristo. O vinho deixa de significar bebida, deixa de significar a alegria e passa a significar o sangue derramado por Jesus. A única coisa que muda ali é o seu significado, um sinal visível de uma bênção invisível. Ah, meus irmãos, as divisões que a humanidade causou por conta da interpretação da doutrina da Santa Ceia só existe para provar para nós que nós carecemos dessa graça. As divisões que a humanidade causou acerca das interpretações da doutrina da Santa Ceia só nos prova que nós carecemos de Jesus, senão a gente estaria perdido. Porque em um ato de união, o que a gente faz é divisão. Em um ato que o Senhor Jesus revelou que nos unia a Ele, nós começamos a dividir. Nós começamos a trair. A autoavaliação que os discípulos nos ensinam a fazer aqui no texto foi sincera e nós precisamos fazer isso. Nós precisamos nos avaliar e pensar: será que eu também sou capaz de trair o meu Senhor? Ah, quanto eu careço de salvação. Quanto eu careço de salvação. Muitos hoje em dia, meus irmãos, muitos hoje em dia acham que o texto examine-se, pois o homem a si mesmo, é algo que indica para você avaliar o seu coração e falar assim: será que hoje eu devo tomar ou não devo tomar? Será que eu estou em pecado e devo deixar de tomar? Ou será que eu não estou em pecado e devo tomar? O texto não diz isso. O texto diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. O exame que a Bíblia nos chama a fazer é para você olhar para o seu coração e falar: se não fosse por Jesus, eu estaria perdido. O exame é para deixar claro, assim como a história deixou, que se for por nossa causa, a gente faz divisão. Mas graças ao Pai não é por nossa causa, é por Jesus. E por isso nós temos união. Somos unidos na morte de Cristo, somos unidos na ressurreição de Cristo, somos unidos na glorificação de Cristo para sempre. E nós aguardamos ansiosos o que Ele nos prometeu. Ele disse: em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Não é beber de novo, tá? Não é beber de novo. É beber novo. Há uma novidade, onde tudo será novo no reino de Deus. É lá que nós beberemos com Ele. Meus irmãos, a Santa Ceia aponta para o passado, na morte de Jesus. Mas ela também aponta para o futuro, quando nós beberemos com Jesus de novo. Meus irmãos, a Santa Ceia é união. E que a gente possa enxergar isso, olhando para o nosso coração, e vendo que se não fosse por Jesus, nós também seríamos os seus traidores. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Vamos cantar mais um hino? Vamos ficar de pé, cantar o hino 269, Pureza do Sangue de Cristo. Seja bendito
receber a bênção do Senhor. Querido Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia. Nós te agradecemos, ó Deus, pela união que nós temos contigo, por essa vida, ó Deus, unidas com o Senhor, pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário, que um dia, ó Pai, nos livrou, ó Deus, desse sacrifício sangrento que precisava ser feito. Nos livrou, ó Deus, da nossa própria morte. E hoje, ó Deus, através de Ti, ó Pai, através do sangue de Cristo Jesus, nós podemos ter vida e vida plena no Senhor. Obrigado porque a cada Santa Ceia que nós repartimos, que nós celebramos, nós podemos relembrar e relembrar esse ato tão maravilhoso de estarmos unidos contigo, ó Deus. Mas, ó Pai, faça-nos entender a necessidade de examinar o nosso coração. Faça-nos entender, ó Pai, que o nosso coração é traidor, ó Deus. Que nosso coração, ó Deus, se fosse depender de nós, nada teríamos, porque também seríamos capazes dessa traição. Mas o Senhor nos livrou disso. O Senhor tirou a sua mão sobre nós. O Senhor nos poupou porque somos seus filhos, escolhidos teus. E é nisso que nós cremos, é nisso que nós celebramos. Obrigado a Deus, porque ao bebermos do cálice, ao tomarmos do pão, nós podemos ver, ó Deus, que se não fosse por Jesus, nós estaríamos perdidos para todo sempre. E que isso nos faça glorificar o Teu nome, que isso nos faça nos alegrar a tal ponto de celebrar a cada dia pela salvação e união que temos em Cristo Jesus. Obrigado, ó Pai, porque realmente neste ato o Senhor nos transformou, o Senhor nos uniu a Ti. E hoje, como igreja do Senhor, como frutos do Teu sacrifício, como ovelhas do Teu pasto, nós Te adoramos e nós Te louvamos, ó Pai. Nós Te agradecemos, ó Deus, porque a Tua palavra hoje adentrou nossos corações e que ela possa criar, ó Deus, ali raízes profundas para todos sempre lembrarmos do que o Senhor fez por nós. Obrigado, ó Pai, por isso. Nos abençoe, nos dê uma semana boa em Tua presença. Deus, nos ajude, ó Deus, nas tarefas que temos na semana. Abençoe aqueles, ó Pai, que carecem de trabalho, carecem de clientes. Que o Senhor os ajude e os abençoe. Nos ajude também, ó Deus, na nossa saúde, ó Pai. Abençoe aqueles que carecem de tratamentos, de médicos, que carecem de novas consultas, novos exames, ó Deus, novos remédios. Que o Senhor possa abençoar cada um deles. E nos dê, ó Deus, a proteção necessária. Nossa cidade está cheia, ó Deus. Nossa cidade vive momentos de temporada e que dentro desses momentos nós possamos ser guardados e protegidos pelo Senhor. Despeça-nos em paz, ó Deus, possamos voltar para casa em segurança e que assim o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Querida família de Deus, aqui reunida, ide em paz, ide em paz. Que o Senhor Deus, o Deus da aliança, ilumine o seu caminho e que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com você hoje e para todo sempre. Amém.